Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu voltei aqui para estar falando sobre o livro A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Tá? Esse daqui ele é de biblioteca, como vocês podem ver. Esse autor, ele fez uma trilogia desse livro. É A Sombra do Vento, O Prisioneiro do Céu e O Jogo do Anjo. Apesar de ser uma trilogia, ele não é sequência. Só esse daqui, ó. Prisioneiro do Céu é uma sequência da Sombra do Vento. Mas assim, se você não tiver lido A Sombra do Vento e começar por esse daqui, você vai entender perfeitamente o sentido do livro. E o legal do livro é esse mesmo, porque ele fez essa trilogia com histórias meio se conectando, mas sendo livros independentes. Eu li há 3 anos atrás, eu comecei a ler com O Jogo do Anjo. Eu li primeiro esse, aí depois eu fui ler A Sombra do Vento e depois O Prisioneiro do Céu. E eu entendi perfeitamente a conexão que eles fazem, porque são histórias independentes que no final elas se conectam, e é muito legal. Esse autor, ele é muito bom. A história, do jeito que ele conta, como ele te prende na história. Ele começa com simples personagens e quando você vai ver tem toda uma trama por trás que você não era nem capaz de entender do porquê de tudo aquilo. E essa história aqui, ó, A Sombra do Vento, ela conta a história de Daniel, um menino de 11 anos que perdeu a mãe, Isabela, e que numa noite ele não consegue mais se lembrar do rosto dela. Aí o pai, ele leva o filho para um lugar chamado o Cemitério dos Livros Esquecidos. E lá ele encontra um livro chamado A Sombra do Vento, de Julian Carax. E ele começa a ler, ele devorou o livro em um dia. E ele se apaixonou pela história daquele autor e vai atrás de outros livros do autor. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço muito isso. Quando eu gosto muito de um livro, eu vou atrás de outros livros do autor. E foi exatamente isso que ele fez. Ele quis descobrir mais sobre o autor, ele quis pegar mais livros para ler, porque aquilo de uma certa forma consolou ele da perda da mãe. E ele não consegue encontrar nada. Ele não consegue encontrar história nenhuma do Julian Carax, ele não consegue encontrar nenhum outro livro. E ele começa a pesquisar o porquê que ele não consegue encontrar. E ao Gustavo Barceló, que ele tem vários conhecimentos de livros. Voltando um pouquinho. O Daniel e o pai, eles têm uma biblioteca. Uma livraria, não, biblioteca não, uma livraria. Onde eles vendem livros, então eles conhecem muita gente que conhece editoras, que conhecem livros, que tem toda essa facilidade para encontrar livros. E é isso que frustra mais o Daniel, porque ele tem todo esse conhecimento de amigos que encontrariam qualquer livro de qualquer editora e ele não consegue encontrar nada sobre esse Julian Carax. E esse é o legal da história. Ele vai atrás e a trama vai se aumentando. E ele descobre que tudo que estava no livro A Sombra do Vento, ele está vivendo. Ele começa a viver uma história com a irmã do melhor amigo dele, a mesma coisa que aconteceu no livro A Sombra do Vento, e ele vai percebendo a conexão que há entre a vida dele e esse livro. E ele descobre o que aconteceu com Julian Carax, mas eu recomendo demais a leitura desse livro. Você não vai se arrepender, porque a leitura é muito bom. A história se passa em Barcelona, tá, gente? E é muito bom mesmo. Os personagens todos têm começo, meio, fim, eles não são aleatórios, tá? Então eu indico esse livro pra você ler, A Sombra do Vento. Qual o primeiro que você vai ler? Eu preferi, da primeira vez eu li O Jogo do Anjo, mas é muito melhor quando você lê com a sequência que foi escrito, com o que o autor escreveu. Primeiro ele escreveu esse, então ele é muito bom. Eu indico de verdade, vocês não vão se arrepender. É uma história que te prende do começo ao fim, que tem muita trama. Esse Julian Carax, ele ainda tá vivo e ele começa a seguir o Daniel. E você vai ver que toda a história é
totalmente entrelaçada de uma forma que você fica, ah, como assim? E é muito bom mesmo. Eu recomendo, tá? E se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou dele, qual foi a sequência que você leu desses livros, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais dos outros livros. Então se você leu, o que você achou? E se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve aí pra gente, tá bom? Tchau, até mais!